Olá, o Segurança em Pauta segue comemorando o Dia do Policial Civil. Para falar sobre a instituição e contar um pouco de sua história profissional, convidamos o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Vargas. É um prazer ter o senhor aqui novamente no programa Segurança em Pauta. Prazer é nosso. Doutor, por que o senhor resolveu se tornar policial? Na verdade, falar que eu fui vocacionado, eu estaria mentindo. Foi o primeiro concurso público que surgiu quando eu terminei a faculdade. Eu concluí a faculdade em 1988 e logo no início de 88, meados de 88, abri uma inscrição de concurso para delegado de polícia. É o primeiro concurso de carreira jurídica aberto. Aí eu fiz, casualmente, eu nem iria fazer a inscrição. Mas aí, insistência de um sócio meu de escritório, na época eu montei um escritório de advocacia, esse meu sócio insistiu e tal, viemos aqui à Academia de Polícia na época e fiz a inscrição, também um pouco influenciado pelo falecido delegado Fernando de Paula Lousada, que era vizinho de um amigo meu. Uma vez eu fui num churrasco na casa dele, ele falou, faz o concurso, e aí eu acabei optando em fazer o concurso, mas não tinha assim nenhuma relação com a polícia, apesar de ter os meus dois avós, o materno e o paterno, na década de 40, um delegado em Maracaju, meu avô paterno, e o outro delegado em Bonito. Isso na década de 40, 50 mais ou menos. Mas nunca tive nenhuma relação assim. E aí quando comecei a academia de polícia, aí já fui picado pelo bichinho da polícia e me apaixonei. Doutor, como foi o início da sua carreira? Bom, todo início é muito complicado, né? Eu, na verdade, tive muita sorte, porque a maioria dos colegas foram lotados no interior. Havia uma defasagem muito grande de delegados quando nós fomos nomeados em julho de 1990. E aí eu consegui ficar em Campo Grande, fui lotado na assessoria jurídica da DGPC, no gabinete do então delegado-geral, Dr. Aloysio Franco de Oliveira. Em razão dessa relação que eu tinha do Dr. Fernando Lousada, ele me indicou para ficar no gabinete, e aí eu fiquei 6 meses no gabinete, logo em seguida mudou o delegado-geral, e aí eu fui para o plantão do 1º Distrito Policial. Naquela época não tinha sistema SIGO, não tinha computador, os flagrantes eram feitos na máquina de escrever, né? Então você ditava o auto prisão em flagrante, você tinha que datilografar até o cabeçalho, porque não tinha, faltava tudo, faltava papel timbrado, tinha papel timbrado, mas via de regra, sempre no meio do plantão acabava o papel, era só folha de sulfite em branco, faltava carbono, era uma dificuldade medonha. Mas a falta de efetivo, a falta de material adequado para o trabalho, na academia de polícia mesmo, os treinamentos, mesmo no curso de formação, tinha pouca munição para treinamento, a gente deu poucos tiros na época, comparando hoje, né, com o curso de formação, que o aluno dá mais de 300 tiros, na época você dava 20, 30 tiros durante a academia de polícia. Mas fomos enfrentando aos poucos, aprendendo. Soube que você entrevistou o Jorge Escobar. O Jorge foi meu primeiro chefe de equipe, na época ele era inspetor de polícia. Pouca coisa que eu sei de polícia, aprendi muito com o Jorge Escobar. E sou grato a ele. E o senhor tem alguma história interessante dessa época para contar para a gente, doutor? Histórias são muitas, né? Mas eu acho que o fato mais emblemático da minha carreira foi a investigação da morte da prefeita Dorcelina Folador em Mundo Novo, que eu atuei em conjunto com a delegada Sidneia Tobias e toda a equipe do Garras na época, e que foi um crime de repercussão nacional, né? Depois virou livro, inclusive, a investigação em si virou um livro, né? Eu, a Sidneia, os policiais, nós somos personagens desse livro. E doutor, qual que é a sensação do senhor hoje de ser delegado-geral da Polícia Civil? Eu nunca, no começo da carreira, eu nunca imaginei ser delegado-geral. Aí depois de um episódio, que até o Escobar participou comigo, de uma troca de tiro de uns ladrões de banco da Bahia, roubaram o banco Bradesco do Comper. Aquela noite a gente não morreu porque não chegou o dia. Tomamos 15 tiros dentro de um carro, quebrou vidro, o tiro que um dos tiros furou o encosto de cabeça do banco que eu estava, o banco do passageiro, outro bateu na máquina de vidro e desceu.
E aí aquele dia eu fui para casa, pai de família, né? Falei, pô, não dá mais para viver essa intensidade de operacionalidade. Tá na hora de eu ir para uma função administrativa. E aí o salário nosso era muito ruim e tudo. Aí eu conversei com a minha esposa e tal, fui falar com o meu chefe na época, o Dr. Milton Atanaff, falei, chefe, eu quero ir para uma delegacia mais tranquila. Ele falou, não, o Estado já investiu muito em você, você tem curso de operações especiais, nós não podemos te liberar de lá, você vai continuar lá. Enquanto eu for delegado geral, você não sai do Garras. Aí ia ter eleição da Associação dos Delegados, aí juntamos um grupo, o candidato, na verdade, era o finado Dr. Osmar de Camargo, como presidente. No dia que a gente ia fechar a chapa, ele acabou desistindo de disputar a presidência, retirou o nome dele, e aí eu encabecei a chapa e saí candidato a presidente. Acabamos vencendo a eleição, por mais de 60% dos votos, porque eu representava o Novo e tal. E aí saí da área operacional e fui para a luta de classe, né? E aí conseguimos fazer a lei complementar 114, conseguimos algumas vitórias na justiça de melhoria do salário dos delegados. E aí fui 4 vezes presidente da associação. E aí durante o exercício da presidência da associação começou a surgir essa coisa, você vai ser delegado geral, você vai ser delegado geral, você tem perfil, tal, não sei o quê. E aí aconteceu. Estamos delegado geral. E doutor, quais foram as principais mudanças durante todo esse tempo de trabalho que o senhor está na Polícia Civil? Olha, a polícia muda algumas questões de tecnologia, né? Evoluções tecnológicas na investigação criminal. Isso realmente transformou a vinda do luminol, o sistema WAFES de identificação de cruzamento digital. Antigamente você pegava uma digital na cena de crime, o papiloscopista demorava 20 anos para checar, comparar, fazer a comparação nas fichas para você chegar no suspeito. Hoje, questão de segundos, com o sistema WAFES, você consegue identificar o autor de um crime, né? Se você coletar uma cena, uma digital numa cena de crime, a questão do perfil biológico, né, do banco de dados genéticos também, às vezes um fio de cabelo na cena do crime, você consegue chegar ao autor do crime. Então, essa evolução tecnológica, a questão das imagens, né, que a gente tem hoje, câmera de monitoramento em todos os lugares, isso não tinha na época. A interceptação telefônica que veio depois, então são mudanças. Eu falo assim, na época que a gente começou a investigar, igual esse caso do crime da Dorcelina, nós não tínhamos interceptação telefônica, nós não tínhamos perfil genético, nós não tínhamos uma câmera na cidade que pudesse dar o indício de quem poderia ser os autores. Então é uma investigação realmente ali cavucada mesmo, dedicação. Naquela época a gente percebeu que não existe crime insolúvel, existe crime mal investigado. Como era um caso de repercussão, nós tivemos toda a estrutura para poder fazer aquela investigação. Nós ficamos 45 dias ininterruptos em Mundo Novo, trabalhando com equipe com 20 policiais, 2 delegados, né, eu e a Sidneia, mais 2 escrivães, toda uma estrutura para poder desenvolver a investigação, e aí conseguimos chegar à autoria do crime. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar nossa conversa com o delegado-geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ser policial civil é ser minha vida. Perseverança. Seja perseverante naquilo que você faz, dê o melhor para você, de você, né, no caso. Que você seja feliz no que você faz, que ame o que você faça. De volta com Segurança em Pauta sobre o trabalho da Polícia Civil. Nosso convidado em mais um programa para celebrar o Dia do Policial Civil é o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Vargas. Doutor, a imagem da Polícia Civil e do policial mudaram com o tempo? Eu acho que ainda a imagem da polícia ainda não, é muito negativa no Brasil. Ainda vincula a polícia brasileira como uma polícia truculenta, né? Como uma polícia violenta. Eu acho que tem melhorado aos poucos, é óbvio que
com a melhoria dos concursos, aumento do nível de escolaridade dos policiais, isso tudo vem melhorando. Mas ainda nós temos uma imagem, uma cultura do brasileiro. Esse dia eu estava na missa, né? E aí o menino fazendo bagunça, o pai falou, ó, fica quieto aí que senão eu vou chamar a polícia. Então ainda tem essa cultura de que o policial não é bonzinho, né? Cuidado que a polícia vem aí, né? Então ainda culturalmente tem muito isso. Eu acho que isso aí precisa ser mudado. A gente teve oportunidade de, em outros países, de acompanhar outras polícias, e a gente vê que a cultura de outros países, a sociedade vê o policial praticamente como uma referência, né? Como, entre aspas, um herói. E no Brasil ainda é meio discriminado. E a relação com a comunidade, doutor? Mudou também? Nós tivemos aí a questão da polícia comunitária, né? Da cultura da implementação de polícia comunitária, né? Dentro da polícia militar, das delegacias de polícia, essa relação com a comunidade. Eu acredito que alguns colegas policiais, civis e militares têm feito isso muito eficiente, de forma muito eficiente, mas alguns ainda não absorveram a cultura, mas esse é o caminho, a relação. A Polícia Civil tem uma série de palestras, você mesmo participa dessa série de palestras, de questão de violência contra a mulher, primeiro contato lícito com as drogas, uma série de ações proativas da Polícia Civil, assim como da Polícia Militar, que resultam numa relação muito positiva. Doutor, o que a população tem a comemorar no Dia do Policial Civil? É uma forma da sociedade lembrar do policial, da nossa atividade árdua, né? A gente defende o cidadão pondo em risco a nossa própria vida. Então, é o único servidor público ou única pessoa da sociedade que é onde escuta o estampido de um tiro, todo mundo corre. Nós temos a obrigação de ver o que está acontecendo, e em direção ao tiro, né? Então, mais ou menos sensibilizar a sociedade do nosso trabalho, da importância da nossa função, da nossa profissão, e também de estimular os nossos colegas policiais a continuarem trabalhando em prol da sociedade. Doutor, a taxa de solução de crimes é uma das mais altas do país, né? Na verdade, é a mais alta do país, né? Segundo o Atlas da Violência de 2019 e o Instituto Sou da Paz, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é a polícia que mais esclarece homicídios no Brasil. Nós temos um índice de 72,3% de esclarecimento. E considerando ainda que nós temos uma faixa de fronteira e 68% dos homicídios do estado ocorrem na região de fronteira, onde há uma dificuldade maior na investigação, porque muitas das vezes o crime é perpetrado no país vizinho, seja no Paraguai ou na Bolívia, e só a desova dos corpos ocorre em território brasileiro. Então, a gente não consegue um índice melhor do que esse, apesar que é um índice excepcional, é índice de países do primeiro mundo, justamente em razão disto. Mas não são apenas os homicídios que nós temos bons índices de esclarecimento. No latrocínio, por exemplo, além de nós diminuirmos o latrocínio em mais de 50% comparado o primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019, nós temos também 100% de esclarecimento dos crimes de latrocínio, que é aquela ocorrência de roubo seguido de morte. Fora isso, nós temos uma diminuição do número de homicídios, se comparado os números de 2016 para os números de hoje, nós temos mais de 150 mortes a menos no estado que ocorreram nesse lapso temporal de 2 anos. Só nesse primeiro semestre, comparando o primeiro semestre de janeiro a junho de 2018 com janeiro a junho de 2019, foram 40 homicídios a menos. A gente também, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, também tem 100% de esclarecimento dos crimes de feminicídio, que é aquele decorrente da relação familiar. E a que o senhor atribui o sucesso do trabalho da Polícia Civil, doutor? A gente avalia que são 3 fatores de suma importância. O primeiro deles é a integração entre as forças de segurança pública, a Polícia Militar, a Coordenadoria Geral de Perícias,
a Guarda Municipal, vários esclarecimentos desses crimes, a própria Polícia Militar consegue prender em flagrante, ou a Guarda Municipal prender em flagrante e apresentar na delegacia. É óbvio que a grande maioria são investigações da Polícia Judiciária, muitas das vezes com auxílio da Polícia Militar, através de informações, de ajuda, de cooperação mesmo. Então, a integração é o ponto forte aqui no Estado para esse sucesso. O segundo aspecto são os investimentos que nós fizemos em inteligência policial e investigação criminal. Não só a investigação, falando em inteligência, o fortalecimento do Departamento de Inteligência aqui na capital e a criação dos NRIs, Núcleos Regionais de Inteligência. Então, em cada uma das 11 regionais do Estado, nós temos equipe de inteligência com capacidade de produzir informações e captar informações de forma eficiente para auxiliar nas investigações criminais. Nós mudamos a cultura do nosso departamento de inteligência, que fazia muito inteligência de Estado, monitoramento de movimento de sem terra, monitoramento de invasão indígena, que isso é uma inteligência de Estado e passamos, não que nós tenhamos abandonado isso, mas nós passamos a focar muito na produção de conhecimento de inteligência de caráter policial. Então isso melhorou os nossos resultados. No que tange à investigação criminal, nós criamos em Campo Grande o GOI, o Grupo de Operação e Investigações, que tem trazido, tem acompanhado todas as cenas de homicídio na capital e tem conseguido esclarecer num curto espaço de tempo. A gente fala as primeiras 48 horas do homicídio, elas são fundamentais, e aí a gente percebeu que havia uma solução de continuidade na investigação. Às vezes um homicídio ocorria na sexta-noite. O BO ia chegar na delegacia só na segunda-feira e a equipe ia começar a trabalhar nisso, às vezes na segunda ou na terça-feira. Então perdia esse tempo muito precioso. E aí foi a ideia de criar o GOI e o GOI atender e não deixar a peteca cair literalmente, começar a investigação e tornar ela ininterrupta até que a equipe do distrito possa assumir e dar continuidade. Então, às vezes nessas 48 horas eles estão com as pessoas presas, o próprio plantão pede a prisão preventiva. E criamos mini-GOIs em todos os municípios do estado. São os SIGs, né? Setor de Investigação Geral, que são minis-GOI em cada município do estado de Mato Grosso do Sul. Cada delegacia tem uma equipe do SIG para fazer esse tipo de investigação. Então, essas duas primeiras são os fatores técnicos, mas eu acredito que o principal fator dos nossos resultados é o trabalho dos nossos policiais. É a dedicação, o empenho, o comprometimento com a investigação criminal. Esse eu acho que é o principal fator. Vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa e já voltamos. Em nome da Seção de Recursos Humanos da Delegacia Geral da Polícia Civil, gostaria de parabenizar todos os policiais civis, tanto ativos como os aposentados, pelo Dia do Policial Civil, desejando a todos muita saúde, paz e prosperidade e muita vontade de servir a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. De volta com Segurança em Pauta, hoje conversando com o Delegado-Geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Vargas. Doutor, quais são as principais conquistas da Polícia Civil nos últimos anos? Bom, aos poucos a gente tem melhorado muito os serviços, as estruturas das nossas unidades policiais, investimento, o suprimento de fundo que o governador Reinaldo Azambuja destinou à Polícia Civil, né? Isso tem mudado a maioria das nossas delegacias, dado uma estruturação melhor. Aquele investimento do governo, o MS Mais Seguro, com mais de 130 milhões de investimento, possibilitou a aquisição de viaturas novas e modernas, né? Veículos a diesel, traçado com câmbio automático, compra de munição, armamento novo, coletes balísticos. Hoje cada policial tem a sua carga individual do seu equipamento de segurança, do seu colete balístico, investimento em cursos na academia de polícia, plataforma EAD agora, recente, uma conquista nova da academia de polícia, uma plataforma EAD do ensino à distância para o policial, para os cursos de formação, para o curso de promoção funcional. São inovações
muito importantes e que trouxeram uma melhor prestação de serviço da Polícia Civil. Mas acho que o que vai motivar mais o policial é a chamada promoção automática, que não é tão automática assim. Na verdade, é a mudança dos critérios de promoção. Nós tivemos agora, essa semana, publicada a promoção de mais de 700 policiais, que estava travada do ano de 2018, e agora nós iniciamos, com autorização do governo, iniciamos o processo de promoção do ano de 2019, nesse novo critério de promoção, onde o policial é promovido após o interstício fixo de tempo de 5 anos, mas aonde ele é avaliado dentro de um critério de meritocracia, onde ele não pode ter punição, ele não pode ter sofrido nenhuma sanção administrativa, e aí ele consegue, pelo seu trabalho, pelos seus méritos, ser promovido independentemente de número de vaga, que estava havendo um afunilamento muito grande. Então a carreira se solidificou, se consolidou, e o policial tem uma perspectiva de chegar ao topo da carreira num período muito mais curto, de forma muito mais objetiva, onde não depende da administração, não depende de critérios políticos, depende apenas do bom desempenho dele como policial. Doutor, a Polícia Civil trabalha em parceria também. Como é a relação com outros órgãos de segurança pública? Bom, aquilo que eu falei, né? Os resultados nossos de investigação criminal é muito dessas parcerias. Falei da Coordenadoria de Perícia, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mas nós temos também parceiros importantes com a própria Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Agência Estadual do Sistema Penitenciário, a AGPEM. Então são vários parceiros que atuam nessa questão direta ou indiretamente relacionados à segurança pública, como outros parceiros, como as próprias prefeituras dos municípios, a Subsecretaria de Políticas Públicas do Estado. É uma gama de órgãos, o próprio governo federal, a Assembleia Legislativa, que destina emendas parlamentares para nós, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Nós temos esse ano, por exemplo, uma destinação de emenda de bancada para a segurança pública, e aí é um trabalho conjunto das Forças de Segurança do Estado, de mais de 26 milhões de reais para aquisição e investimento na área de segurança pública aqui no Estado, advindo da bancada federal do Mato Grosso do Sul, com direcionamento para a segurança pública. Então, essas parcerias são inúmeras. Inclusive, a nossa Polícia Civil, né, doutor, participa em reuniões em Brasília, com outras forças. Qual que é a importância dessas reuniões? Nós participamos do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, né, que tem trabalhado em cima de uma padronização visual de todas as polícias. A gente está caminhando bastante firme para essa padronização visual, e não para só na identidade visual, de você ver uma viatura aqui do Mato Grosso do Sul ou do Ceará e você ver o mesmo brasão, as mesmas cores, o mesmo logotipo, só muda o distintivo interno de cada estado e a sigla do seu estado da federação. Ela vai além disso. A gente está tentando padronizar nome de unidades, os cargos, né? Num estado era detetive de polícia, no outro é investigador, no outro é inspetor. Então a gente está tentando buscar essa padronização para depois vir para a padronização também dos procedimentos. Nós temos alguns já padronizados, né, através de POPs, procedimentos operacionais padrões, de atendimento da mulher vítima de violência, de atendimento da criança. Então está tendo toda uma padronização a nível nacional. Além disso, a gente realiza periodicamente. Essa semana mesmo nós realizamos uma operação de caráter nacional chamada Luz da Infância, né, que todos os estados da federação combatem a pedofilia. E doutor, me fala, o que a Polícia Civil significa para o senhor? Polícia Civil, na verdade, para mim confunde com a minha história de vida, né? Até uma vez fui fazer uma análise. A gente tem problema na vida e passa por altos e baixos, e eu fui fazer uma análise com um psiquiatra, um psicólogo. E aí o cara conversou comigo, conversou. Falei, doutor, eu não vou mais vir nessa sessão, só eu falo, né? Aí ele falou assim para mim: Marcelo, até agora você só falou do delegado Marcelo Vargas. Eu quero saber onde é que está o Marcelo, né? Esqueceu. Então a gente acaba confundindo, vive polícia muito intensamente, né?
Apesar da minha família não ter policiais, a gente vive isso muito intensamente. A relação nossa com a polícia é muito grande, são muitos anos, né? E na comemoração agora do Dia do Policial, doutor, o que o senhor tem para falar para os seus colegas? Bom, a mensagem que eu tenho é, na verdade, de gratidão, de poder estar aqui hoje como delegado-geral, dirigindo a Polícia Civil, tentando fazer com toda a nossa equipe de diretores, com todos os nossos policiais, o melhor para a instituição. E dizer aos nossos policiais que a gente vai iniciar, junto com as entidades de classe, uma ampla discussão da reestruturação das carreiras dentro da Polícia Civil, buscando um reconhecimento por parte do Estado de uma melhor remuneração aos nossos policiais. Então, trazer essa palavra de conforto e pedir a eles que continuem empenhados, trabalhando em prol da sociedade sul-mato-grossense e elevando sempre o nome da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E eu queria também que o senhor deixasse uma mensagem para a população também. Que a população confie nas forças de segurança, que se deparar com uma situação tida como crime, que denunciem, procurem uma delegacia de polícia mais próxima, comuniquem os fatos, não deixem de lavrar boletim de ocorrência. Às vezes você fala, eu não vou fazer boletim de ocorrência porque isso não dá em nada. Que esse registro das ocorrências são importantes para nós, para os dados estatísticos, para a gente poder atuar na repressão efetiva. A prevenção é importante, mas a repressão é tão quanto importante ou mais importante que a prevenção. Porque nós tirando de circulação criminosos, eles não vão fazer aqueles crimes repetitivos, né? Prova disso é que nós conseguimos diminuir todos os índices de criminalidade, não só de homicídio, mas também de roubo, de furto, de latrocínio, todos os índices do Estado, na contramão da violência que vive o Brasil, Mato Grosso do Sul consegue diminuir, e isso é graças a um sistema de prevenção eficiente pela Polícia Militar, mas também um sistema efetivo de repressão criminal. Então, que a população confie na polícia e que procure as delegacias de polícia. Então, nós estamos melhorando as nossas estruturas das delegacias para poder fazer um atendimento de maior qualidade. Bom, doutor, estamos chegando ao final e eu quero agradecer pela sua presença aqui e te dar meus parabéns pelo Dia do Policial Civil, nosso dia. Parabéns, doutor. Para nós. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, suas dúvidas, sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram, e acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Parabéns mais uma vez a todos os policiais civis e até a próxima.